Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? De novo, estamos dando sequência aos webinars da Sonic Brasil. Eu sou a Jade e estamos aqui com uma noite repleta de informações úteis, conteúdos muito que agregam muito na nossa vida profissional e com convidados muito especiais. A gente já vai começar, tá? E quero mostrar para vocês, então, o que a gente tem hoje. O nosso tema de hoje é alcançando mais pacientes com acompanhamento remoto. A gente sempre abre no final para perguntas, né, e respostas para os nossos convidados responderem as perguntas, né, que forem feitas ao longo do tempo, mas a nossa convidada também vai abrir, durante a apresentação dela, que está sendo ao vivo hoje, ela vai abrir para responder algumas perguntas ali de acordo com a apresentação dela. Então, podem ir mandando perguntas aí na caixinha, no chat, para a gente ir respondendo ao longo do tempo também, tá? Então, sobre o acompanhamento remoto, hoje nós temos a participação, a gente recebeu uma aula do nosso ilustríssimo gerente sênior de produtos da Sonic Global, o Scott Bunel, ele sempre muito gentil em atender todas as nossas solicitações e participar de todos os nossos eventos. Muito obrigada, Scott, querido. E a nossa musa da fonoaudiologia, Débora Ferrari, minha professora também, com muito orgulho, e uma pessoa que todo mundo se inspira, que todo mundo se espelha e que é um exemplo para todos nós. Então, ela vai falar sobre a telefonoaudiologia, aplicações na área de amplificação sonora. Ela é nossa convidada mega especial de hoje, eu estou super orgulhosa por ela ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Eu tenho alguns recadinhos, então. A gente vem ao longo do tempo conversando sobre a Sonic, sobre como que esse reposicionamento e essa reorganização interna foi feita, e eu trouxe uma novidade de uma pesquisa que saiu aqui, como a gente já falou em alguns outros momentos, tudo que é feito dentro da Sonic é feito através da nossa Fundação 4S, que são as características que embasam todas as nossas ações para tudo que a gente faz. E mais um resultado positivo que teve em relação à fundação do 4S, que a gente tem as questões do desenvolvimento das soluções auditivas para trazer o som natural, compreensão da fala no ruído, a simplicidade em tudo que fazemos, o estilo que se destaca. A gente também tem um resultado de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que, mais uma vez, é motivo de orgulho para a gente. Então, foi feita uma análise sobre o retorno dos aparelhos auditivos. Dentro de uma análise que eles fizeram, e a gente teve uma resposta que foi menos de 5% desses aparelhos que apresentaram algum tipo de problema e precisaram ser substituídos ou ser trocados, enquanto que a média do mercado é quase 3 vezes maior. Então, isso é um motivo de orgulho. Essa pesquisa, embaixo tem a fonte, né, dos dados da onde essa pesquisa foi retirada, ela foi realizada nos Estados Unidos em 2019, e a média da indústria fica em 16,7% e a Sonic ficou em 4,9%. Então, é um motivo de muito orgulho da gente ter um produto bom, com design bacana, com tecnologia de última geração e que também traz a confiabilidade de que a gente tem a menor taxa de retorno do mercado. Então, é só orgulho, gente. E uma coisa também que eu quero falar para vocês é que quem ainda não conhece, venha conhecer. Então, a gente tem o Anderson, que é o nosso consultor de vendas, ele está nos assistindo, é claro, e ele e toda a equipe da Sonic está à disposição para apresentar para vocês sobre os produtos, sobre a forma como a gente trabalha e sobre tudo que a gente tem para oferecer, além da confiança, né, do trabalho com transparência que a gente traz. Então, quem tiver interesse, quem quiser conhecer, quem quiser conversar mais a fundo, tá aí os contatos do Anderson, tem os nossos contatos também. Qualquer coisa, manda aí no chat ou na perguntinhas e respostas o seu contato, que a gente entra em contato depois.
tá bom? Quero agradecer todo mundo pela presença hoje. Agora eu vou passar a palavra para a Jéssica, que ela vai dar continuidade aqui à nossa apresentação. Então, sejam bem-vindos e vamos aproveitar essa noite cheia de conhecimento. Boa noite a todos. Então, eu sou a Jéssica, eu sou fonoaudióloga, especialista em suporte e treinamento da Sonic. Então, gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes hoje. Então, agora eu vou apresentar o nosso primeiro convidado, é o audiologista e doutor Scott Bunnell. Ele é o gerente de produto global sênior da Sonic e é responsável pelo gerenciamento de todos os produtos oferecidos nos Estados Unidos, incluindo a participação no processo de lançamento do produto, treinamento do produto, marketing e suporte diário. Mestre em audiologia pela Universidade de Minnesota e doutor em audiologia pela Universidade da Flórida. E antes de vir para a Sonic, ele trabalhou clinicamente em um ambiente hospitalar especializado em amplificação e testes vestibulares. Então, muito obrigada, Scott Bunnell, pela sua apresentação, e vamos começar. Hello, fellow hearing care professionals, and welcome to today's Sonic Spotlight Remote Fitting. My name is Scott Bunnell. I'm an audiologist at Sonic and the senior product manager here. And I've been here almost 15 years now. So I'm happy to bring this course to you today about Sonic's remote fitting solution. Sonic's remote fitting solution gives you the ability to fine-tune Sonic hearing aids remotely using your PC, a wireless connection, and the user's smartphone. So, the Sonic remote fitting solution includes the ExpressFit Pro fitting software and the new SoundLink Connect app, which will allow you and your patient to see, hear, and text during a remote fitting session to ensure the best fit. And with Sonic's remote fitting session, you will be able to reach more patients. So let's get a quick overview of our remote fitting solution now. So the basic gist of the remote fitting session from a Sonic is we have wireless Sonic hearing aids, and that includes Radiant, our new product, but also the older products on the SoundDNA platform, and that includes Captivate, Trek, and Enchant. So those wireless products will connect with the user's smartphone via Bluetooth, either an Android phone or an iPhone, and then that phone will have a secure connection via the internet, basically, to the ExpressFit Pro fitting software. So you might be asking yourself, why do I really want remote fitting? Well, there's a lot of benefits to remote fitting. One of them is you can reach more clients more of the time. Some of your clients and hearing aid users, they go on vacation, they have health problems, so they're stuck at home. They work a lot of the time, so it's hard for them to get into the clinic. They may have mobility issues that makes it hard for them to come see you directly into the clinic. Or they might live very far away from your office. Remote fitting also offers live programming in challenging environments. So let's say you have a patient who is struggling in certain environments like a classroom, a restaurant, a place of worship. You can actually do a remote fitting session directly in those environments as long as you have a good internet signal, a stable internet connection. And you can actually help program those hearing instruments specifically and directly for that environment. Remote fitting can also increase your business outreach, and it can allow you additional flexibility at the workplace or even at home. You can do remote fitting at home. Did you think about that? That'd be a nice thing for you to do maybe on half a day on Friday. So let's talk about what you need to do to get started to set up your remote fitting session in your clinic. The basic requirements for remote fitting are a PC camera or some sort of external camera, a webcam, a microphone and speaker, or a USB headset. I actually would recommend a USB headset that will give you a little bit better fidelity and a little bit better communication with your patient. You need a remote fitting account, so you need to contact your Sonic representative to create an account.
Your sales rep, for instance, or just the customer service can help as well. And we'll talk later in the presentation about all that goes into creating that account and setting it up. And then really, and most importantly, you need a stable internet connection. So you yourself at your clinic need a stable internet connection, and you and your patient, wherever they are, need a stable internet connection. And the recommended minimum transmission is about 1 megabit per second. It's better if it's a little faster, but that's kind of the threshold there. And it's important to note that Sonic as a company really realizes that the hearing care professional is the key to everything. The most essential element and critical to the success of the remote fitting appointment is the hearing care professional, and that's not lost on us. The hearing care professional is responsible for confirming local compliance as well. They must have a license in the state where the patient resides as well to do remote fitting, so you want to consider that when you schedule your remote fitting appointments. So let's switch gears a little bit and then talk about what's needed to get started for your patient to start using remote fitting. So looking at what is required for the patient, they need an iPhone, an iPad, or an Android phone. And their operating system for the iPhone should be 13.0 or later, and for the Android, it should be 8.0 or later. And for Androids, they should have at least 2 gigabytes of RAM available. We talked about this earlier, but a stable internet connection is really critical to the success of a remote fitting appointment. So the recommended minimum transition speed is 1 megabit per second. Hopefully, it can be a little bit faster than that, but that is kind of the minimum requirement there. And your patient will need an email account, which hopefully most people have. But yeah, that email account is required because you're going to use that to start your session in the software. And then they also need, the following mobile device competencies. So on their Android, iPhone, or iPad, the patient really needs to be able to use some applications confidently. They have the ability to receive and send emails, and they know how to connect to Wi-Fi or reliable 4G, 5G networks. And like I mentioned earlier, remote fitting is available for Radiant products, but it's also available for the older products on the Sound.eu platform. That's Captivate, Enchant, and Trek. They will need the latest version of firmware, which hasn't, they haven't had a firmware update for these products in a while, but they would need Captivate firmware version 4.1, Enchant products with 2.4 gigahertz, version 3.1 for firmware, and Trek 5.0 firmware version to start using remote fitting. Now we kind of want to guide you through what it's going to look like for your patient in terms of downloading and using the app to start your remote fitting session. So the first thing, of course, is going to the App Store or for the iPhone or Google Play for Android and searching for Sonic SoundLink Connect app. This is a separate app from the SoundLink 2 app, which we use for basically remote control functionality, etc. So there are 2 separate apps, so keep that in mind. But the SoundLink Connect app is what you want. You want to download that and have the patient sign up. And we do recommend that you do this while you have the patient there in the office and assist them with this process. Just kind of so you make sure that they do it correctly and that they're ready for a remote fitting session. And then you want to save login details. So you want to make sure that the patient remembers their login details, their email and password. And then you also want to keep that email address on file somewhere on your patient to make sure you have it, because you'll need that to start your remote fitting session. Might be a good idea to counsel your patient as well on preparing for a remote fitting session, talking through things they want to avoid, making sure that they understand the necessity of a stable internet connection, etc. And then you can provide some support resources. We have a really nice checklist you can download, they can download, or you can print it off even to kind of help them guide them on their way.
And then now let's take a look at what that remote fitting session will look like for you, the hearing care professional. And then now I want to show you a quick instructional video. This video is available on the Sonic website, www.soniceye.com, if you want to use it for patients or people in your clinic or for training purposes.
So remote fitting, here are some final thoughts. Remote fitting is a tool to provide remote virtual follow-up appointments for your patients who, for whatever reason, cannot get into the clinic easily. It's compatible with all Sonic 2.4 gigahertz products. That's Enchant, Trek, Captivate, and the new Radiant product. It provides secure video and text chatting, but it does not replace the hearing care professional. Their role has not changed. And you can check a list of compatible phones and other digital download resources at www.soniceye.com/compatibility. We really have had a lot of success already with our remote fitting solution. It's very easy to use, it's very reliable, and it's very stable. So we do really encourage you, if you're not sure whether you want to try it or not, just give it a try. If you have any questions or concerns, give us a call. We're happy to help. And have a great day. Take care. Maravilha, ótima apresentação. Agora, deixa eu só um minutinho. Opa, não quis abrir no lugar certo. Aí. Bom, então, muitos aqui são nossos clientes e já fizeram o treinamento do Remote Fitting, né? Quem ainda não fez e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Remote Fitting, pode entrar em contato comigo e a gente agenda o treinamento. Eu vou ficar muito feliz com isso, tá joia? Então, agora, nós vamos com a segunda convidada, que é a fonoaudióloga e doutora Débora Ferrari. Ela também foi a minha professora da graduação na USP, uma professora excelente. Eu fico muito contente de estar com a senhora aqui. Ela, então, é doutora em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia na USP, professora associada do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, USP, coordenadora do setor de Tecnologia Educacional da FOB USP, membro do Conselho Consultivo do IDA Institute, na Dinamarca, e membro do Grupo de Trabalho de Telefonoaudiologia do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Então, pode vir, professora, agora é a sua vez. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença, o convite de vocês e a presença de vocês aqui, em particular ao convite da Jade e da Jéssica. Agradeço muito as palavras carinhosas e é muito bom a gente poder se encontrar, né? Acho que um dos resultados positivos de todo esse momento, né, que a gente está passando, olhando o copo meio cheio, é a gente poder ter esses encontros, não é? Sem dúvida. Mas, com certeza, a gente espera que em breve possamos fisicamente estar juntos. Então, segue aqui meu abraço virtual por enquanto, mas esperando que a gente possa fazer isso em breve presencialmente. Bom, para quem eu agradeço, né, a apresentação, para quem ainda não está habituado, eu trabalho com teleaudiologia já faz bastante tempo. Vocês vão ver que durante a apresentação eu vou falar telefono, teleáudio, em alguns momentos a telesaúde, em alguns momentos a nomenclatura aqui, elas não são sinônimos, mas eu vou usar como se fossem sinônimos. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa começar a nossa conversa. E como a Jade comentou no início, eu acho que seria bacana se fosse mais um bate-papo mesmo, né? Estamos aqui à noite, então eu tenho certeza que quem está aqui é porque está com vontade de conversar, de aprender, e eu fico à disposição para que a gente possa otimizar o tempo, não necessariamente aquilo que eu preparei é aquilo que vocês querem ouvir, então eu estou super flexível caso a conversa aí vá por um outro caminho. Mas realmente, seguindo, né, a apresentação,
que aliás, né, que bacana, eu também, olha a coincidência, eu também estudei na Universidade de Minnesota no meu doutorado, e o colega que me antecedeu também fez a sua formação lá, o mundo é muito pequeno. Mas o que eu preparei, então, foi para falar um pouco das aplicações da telefonoaudiologia na área da amplificação sonora. E como a Jéssica fez a gentileza, né, de apresentar um pouco do meu trabalho, mas eu queria só retomar que nós trabalhamos na Faculdade de Odontologia de Bauru há muito tempo com telesaúde, né? Nós iniciamos os nossos trabalhos com teleeducação no final da década de 90 e já em 2003 nós fazíamos, 2003 para 2004, a nossa primeira teleconsulta. Claro que a tecnologia, né, era muito diferente, não, era muito mais caro e não era possível fazer as teleconsultas fora do âmbito de centros de pesquisa, porque a gente utilizava uma internet que era baseada em SDN e a gente pagava por impulso, né? Então, imagina você pagar por minuto. Então, era uma coisa proibitiva do ponto de vista da rotina clínica, era muito investimento, né? E com uma qualidade sonora e de áudio e de transmissão que dependiam de outros contextos e outros fatores. Não, então, hoje, assim, quando eu vejo, né, você conseguindo programar aparelho ou fazer os ajustes finos da programação por meio de um smartphone, né? Em 2003, jamais imaginaria que a gente fosse chegar nesse nível, dadas nossas dificuldades lá. Então, eu venho há um bom tempo, eu sou muito precoce, viu, gente? Eu sou jovem, então, em 2013, eu tinha uns 15 aninhos. Brincadeiras à parte, eu venho já faz tempo acompanhando isso, e nós temos duas linhas de pesquisa, dois projetos de pesquisa dentro de uma linha que chama-se Telesaúde em Fonoaudiologia. Então, as pessoas que estiverem aqui ouvindo e depois quiserem, né, aprofundar seus estudos aí pós-graduados, eu também convido vocês a conhecerem a linha de pesquisa. Bom, eu gostaria de começar essa nossa conversa do tema, né, da amplificação, reenquadrando um pouco. Embora o título, né, eu fale de amplificação sonora, é importante que a gente lembre que a amplificação, ela é um processo, né, ela é uma etapa que faz parte de um processo de reabilitação auditiva. E é importante também nós nos perguntarmos onde que está o foco do nosso processo de reabilitação auditiva. Porque muitas vezes toda essa parafernália tecnológica, né, que eu adoro e cada vez mais vem ajudando, nos ajudando a entrar em contato, né, com o paciente, aparelhos cada vez mais com mais recursos, e com mais apelo para a parte técnica, né, da nossa formação, e isso é muito bom, mas ela não cumpre todo o papel, né? Então, o foco da reabilitação auditiva, ela não tem que estar no produto, ela tem que estar no processo, né? Nessa jornada que nós fazemos com os pacientes. E eu vejo a telefonoaudiologia, embora a gente utilize recursos, né, tecnológicos e esse aparato, mas como um caminho distinto que vem complementar esse nosso papel de trilhar essa jornada com o paciente, ela vem facilitar o estabelecimento dessa jornada, né? Então, eu gosto bastante de comentar que quando eu falo de tele, embora o prefixo tele signifique à distância, é o estar junto, separado fisicamente, mas junto nessa jornada. Então, a gente não pode perder isso de vista.
Uma outra coisa importante e que é uma tendência mundial, né? Essas pesquisas que vocês estão vendo aqui sendo citadas não são pesquisas nacionais, é que muitas vezes nessa jornada nós nos esquecemos de algo que é tão óbvio, né? Mas às vezes o óbvio tem que ser dito. A comunicação, ela exige duas pessoas, não é? Então, o processo, ele não pode enfocar apenas o paciente. É muito importante, as pesquisas mostram o quanto faz a diferença quando nós envolvemos os parceiros de comunicação, né? A diferença que isso faz no sucesso do tratamento. E também mostram as pesquisas que os pacientes e os familiares, eles desejam esse envolvimento desses parceiros e desse entorno. Porque, novamente, gente, os parceiros comunicacionais, eles são elementos-chave, né, em todo um processo de reestruturação de uma forma de se comunicar que nós sabemos que é necessário, porque por melhor que seja a tecnologia que a gente tem em mãos, ela não vai substituir o ouvido humano. Então, também deixo aqui já um spoiler que a telefonoaudiologia, ela possibilita também uma alternativa a mais, né? Como vocês ouviram na apresentação que me antecedeu, nós estamos indo na casa, né, do paciente, conseguimos fazer isso, essas programações, esses ajustes na casa do paciente. É uma oportunidade para envolvermos os familiares, né, os parceiros comunicacionais do paciente, lembrando que, novamente, o foco é a melhoria da comunicação e a comunicação envolve mais do que uma pessoa. Quando nós pensamos, essa referência, embora ela seja um pouco antiga, de 2007, eu acho que ela resume de uma forma bastante didática quais são os principais componentes da reabilitação auditiva no adulto. Então, em primeiro lugar, o gerenciamento sensorial, onde nós vamos otimizar, né, a audição residual, e aí a gente precisa das tecnologias assistivas. A orientação, que a gente também chama de aconselhamento informativo, que é todo o processo onde você vai auxiliar o usuário a fazer o melhor uso possível da tecnologia e das estratégias, né, de comunicação. O treinamento perceptual, que aí envolve realmente a melhora da percepção da fala, né, o treinamento auditivo, como a gente chama aqui no Brasil, e o aconselhamento de ajuste pessoal, que é diferente de nós fornecermos informações sobre a perda auditiva, sobre como põe, como tira o aparelho, como cuida dessa tecnologia, mas é lidar com o impacto funcional e emocional das dificuldades auditivas. E tudo isso nós podemos fazer com algum componente da telefonoaudiologia ou da teleaudiologia. Claro que são necessárias algumas adaptações, mas felizmente, né, diferente lá de 2003, nós temos aí esse leque de opções que a gente pode fazer hoje e lançar a mão de mais esse recurso. Bom, telefonoaudiologia. Vocês estão familiarizados? Eu gostaria que vocês colocassem no chat. Aí, Jéssica, eu vou pedir sua ajuda para ir cantando aqui para mim, porque eu minimizei a tela, tá? Vocês têm experiência, já fizeram alguma consulta à distância, ou já fizeram mesmo o ajuste aí remoto dos aparelhos? Como que está aí para vocês? Vocês podem ir respondendo no chat. Ó, a Cláudia Navarro falou que sim. Pode levantar a mão, gente, né? Ali na Não tenha reação. Não dou ponto negativo. A Isabela Pedriali falou, sim, iniciamos alguns atendimentos, porém sempre com a ajuda dos familiares, eles adoram.
Olha que bom. Isabela, boa noite, tudo bem com você? Que bom rever aqui as colegas. A Mariane Gomes, desculpa, falou: boa noite, tenho realizado na prática clínica para aconselhamento e ajustes. Perfeito, gente, que bom. Então, de uma certa forma, né, vocês já estão bastante familiarizadas aqui com esse conceito, né, da telefonoaudiologia. A telefonoaudiologia, ela nada mais é do que o exercício da profissão mediado por essas tecnologias da informação e comunicação. E ela envolve, né, todo o leque de ações e atividades que o fonoaudiólogo pode fazer, que vão desde a promoção de saúde, né? E aí entram ações de educação em saúde, de prevenção, o aperfeiçoamento da fala e da voz, e aí a identificação, diagnóstico e tratamento dos distúrbios da comunicação humana, do equilíbrio e das funções orofaciais. Então, essa é a definição adotada pela resolução do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que foi publicada em 2020. É uma definição bastante ampla, não é? E claro que quando a gente fala do exercício mediado por tecnologias, e nós pensamos aqui funções orofaciais, né? Que é uma atividade que exige manipulação, né, do paciente, ou então fazer um molde auricular, né? O processo de pré-moldagem, de autoplástica. Existem coisas que há limitações, né? Pela tecnologia atual que nós temos, mas via de regra, né, o conselho ele define como todo o exercício profissional do fonoaudiólogo, mas aí mediado por essas tecnologias. E eu falei para vocês da resolução do conselho, e essa resolução 580, muitas vezes as pessoas acham que foi, né, por conta da pandemia. Não, não foi. Essa resolução ela já estava nos planos, porque o Conselho Federal de Fonoaudiologia, desde 2009, tem uma resolução, naquele momento nós chamávamos de telesaúde em fonoaudiologia, mas já era regulamentado em 2009. E o que aconteceu foi um avanço dessa regulamentação até chegar naquela que é a mais recente e, claro, mais abrangente, que é a de 2020. E junto, né, com essa resolução, o Conselho também publicou as diretrizes de boas práticas em telefonoaudiologia, que é uma diretriz bastante geral, né? Não vai tratar de especificidades de cada área da fonoaudiologia, mas ela dá norteadores, né? Princípios norteadores gerais para quem aí está começando a fazer essas atividades. Bom, então, por que nós falamos, né, e nos interessamos, e por que é importante a telefonoaudiologia? Não é só por conta da pandemia, embora a pandemia tenha acelerado enormemente alguns processos, mas, na verdade, nós temos aí uma possibilidade de lidar com alguns desafios, como o desafio da escassez dos profissionais. Às vezes eu escuto, nossa, mas a fonoaudiologia não tem campo. Em algumas cidades próximas dos grandes centros, o mercado é mais competitivo. Mas não é verdade que a fonoaudiologia não tem campo, pelo contrário, existe uma escassez de profissionais fonoaudiólogos em diferentes estados e cidades do Brasil. E isso é uma tendência também mundial, né? Pesquisas recentes mostram que com o envelhecimento populacional, mais pessoas com deficiência auditiva e outras alterações da comunicação. E também, né, com maior nível de sobrevivência de bebês de risco, felizmente, mas que são crianças com maior probabilidade de ter um distúrbio comunicativo, a fonoaudiologia é uma profissão absolutamente necessária e já se fala num alarme, assim, numa pane,
porque realmente não tem profissional suficiente para dar conta de todo mundo, no Brasil e no mundo, né? Mas existem lugares, como eu estou falando para vocês, em que há maior competitividade nas cidades, né, nas regiões urbanas, próximas dos grandes centros. Além disso, nós temos uma facilidade de acesso, né? Ela é conveniente para pacientes que, mesmo que morem em locais onde há profissional, ele pode ter uma mobilidade reduzida, pode ter uma deficiência física, ou mesmo a questão do trânsito, né? Que implica em custos indiretos, porque se eu vou perder uma manhã inteira para ir até a clínica, para fazer um ajuste no meu aparelho, porque eu acho que a qualidade sonora dele não está adequada, o paciente pode pensar duas vezes, né? Porque isso implica em perdas, inclusive financeiras. Além disso, existe por trás uma mega tendência, eu falo que a pandemia ela acelerou uns 5 anos, algo que já estava fadado a acontecer, porque a telefonoaudiologia ou telemedicina, né, a telesaúde, ela ia acontecer de uma forma ou de outra por conta da transformação digital que a gente tem num contexto da saúde como um todo, né? E a fonoaudiologia inserida na área da saúde fatalmente iria sofrer, né, as consequências dessa transformação digital. Mas é claro que a pandemia acelerou, né, e colocou o maior foco, né, enfoque na telefonoaudiologia. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, essa foi uma pesquisa feita pela International Society of Audiology, para vocês verem a diferença, né, pré e pós-Covid. O quanto que as pessoas julgavam, né, antes e depois da pandemia. Então, realmente, para aqueles indivíduos que não estavam habituados a esse mundo das consultas à distância, uma vez, né, que a pandemia aconteceu e eles se viram obrigados a lançarem mão desse recurso, realmente muda, né? Mudou a atitude das pessoas com relação à importância. E também aqui é uma outra pesquisa feita no NHS e com clínicas privadas na Inglaterra, também mostrando, né, que o conforto, a pessoa se sentir confortável em fazer uma consulta remota, tanto profissional quanto paciente, aumentou, né, depois da pandemia. No sistema subsidiado, 92%, e no sistema privado é uma amostra menor, 85%. Então, claro, a pandemia foi um catalisador, mas volto a falar, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, por conta desse contexto das mega tendências e da transformação digital na saúde. Então, o que nós estamos vendo agora é a ponta do iceberg, e o que nós estamos vendo agora, mesmo se tudo correr bem, né, o retorno à normalidade, ao presencial, isso não é uma tendência passageira. Então, acho muito importante, porque nós, como profissionais, temos que nos preparar para esse futuro. E falando de futuro, eu trago aqui para vocês uma pesquisa, ela está disponível, né, no site do IDA Institute. Eu trabalho com o Instituto desde 2009, e o Instituto, é um instituto dinamarquês, sem fins lucrativos, cuja função, né, a missão é promover a abordagem, né, o cuidado centrado na pessoa, o acolhimento, a humanização das práticas na área da reabilitação auditiva. E esse instituto conduziu uma pesquisa que, inclusive, participaram fonoaudiólogos brasileiros também, onde foram feitas algumas pesquisas sobre o que o futuro, né, alguns cenários para um provável futuro.
e a teleaudiologia estava nesse cenário. E eu trouxe aqui para vocês alguns os resultados principais. Claro, o relatório é bastante extenso, convido a quem tiver interesse a acessar a página do Instituto e ver na íntegra, mas é muito interessante o que isso aponta. Então, alguns resultados aqui para vocês, né? Tiveram cerca de 1.500 respostas, e não sei se dá para vocês verem aqui na tela, mas a América do Sul, né? 30% dos participantes, o Brasil teve uma participação bastante expressiva nesses resultados. E embora 1.500 não seja representativo, né, da população global, é possível a gente ver algumas tendências. E também é importante lembrar, né, que como a pesquisa foi divulgada pelos canais do IDA Institute, claro que a tendência maior, né, de pessoas que se alinham à missão do Instituto, né, que acreditam na humanização das práticas, na importância do cuidado centrado na pessoa, acabam respondendo. Então, é importante lembrar que pode haver esse certo tipo de viés. Bom, aqui para vocês verem, né, a preferência dos pacientes pelo tipo de consulta, separado por faixa etária. Ainda existe uma forte preferência por consultas presenciais. E lembrando que esse survey não foi no pico da pandemia, tá, gente? Então, as pessoas que responderam também não estavam habituadas já, era muito novo a questão das teleconsultas. Mas vejam que em ambas faixas etárias, né, tanto quando a gente considera as pessoas abaixo de 65 como acima de 65 anos, existem pessoas que sim gostariam de ter essa combinação de consultas presenciais e as teleconsultas, que é basicamente um modelo como o colega explicou anteriormente, né? Você atende o paciente presencialmente, mas você faz, por exemplo, um acompanhamento remoto. Então, isso, cerca de 40% da população de pacientes deseja esse modelo. E ao longo da minha trajetória aí com a telefonoaudiologia, já vou falando, né, não é uma panaceia, ela não vem resolver todos os problemas, e não se presta a isso, né? Eu sempre vejo, como eu comentei com vocês no início, a telefonoaudiologia com esse papel de complementar e aprimorar alguns processos, mas evidentemente que a base hoje, né, e durante bastante tempo ainda vai continuar sendo assim, a base do relacionamento do profissional de saúde com o paciente, ela é presencial, até porque, como eu comentei com vocês, existe muita coisa que a gente faz na fonoaudiologia e outros profissionais de saúde também, que depende do exame físico do paciente, né? Ver, tocar, então, apalpar musculatura, etc., fazer o molde. Então, eu não acho que isso uma coisa vai substituir a outra, mas ela vai complementar. E para algumas pessoas, a distância pode ter um peso maior, né? E para outras não. Então, não dá para generalizar. E aqui, né, bem resumido, mas eu quis trazer para vocês as entrevistas que foram feitas com pacientes nessa pesquisa do Future Hearing Journeys. Olha só que coisa interessante, né? Em primeiro lugar, os pacientes, eles querem estar presentes na clínica, não tanto por conta do produto, mas pela necessidade do aconselhamento de ajuste pessoal, né? Para lidar com as suas dificuldades emocionais, né? Esse impacto psicossocial, que a perda auditiva traz. Ao mesmo tempo, os pacientes, eles apreciam a conveniência dos serviços à distância. Então, existe um interesse nesse modelo híbrido, né? E sempre que isso seja uma relação transparente e que seja estabelecido, né, a
confiança, esse é um componente vital para que a relação profissional-paciente seja realmente efetiva e promova mudanças, né? E promova melhorias na qualidade de vida e na comunicação do paciente. Então, um acesso, né, uma informação confiável, um acesso a uma comunicação transparente, e aqui algumas das falas que os pacientes relataram. Então, tem pessoas mais ou menos propensas a fazer atendimentos à distância. Os profissionais, eles também expressaram algumas preocupações. Alguns se preocupam que no futuro o modelo, né, assim como aconteceu, por exemplo, na área da oftalmologia, né, que você vai e compra lente sozinho, você vai lá ver seu grau e comprava, né? Não sei se ainda é assim, compra lente na farmácia, que o paciente possa comprar o aparelho, como acontece hoje nos Estados Unidos, você vai no Walmart, você consegue comprar um aparelho de uma marca reconhecida, né? Das grandes 6 empresas de amplificação, você consegue encontrar no mercado. Então, como tinham profissionais da América do Norte aqui, a maioria deles expressou essa preocupação, né, de que no futuro vai ficar tudo tão automático que o aparelho vai se autoajustar e o profissional, qual que vai ser o papel dele, né? E, ao mesmo tempo, a teleaudiologia ou a telesaúde é visto como uma grande aliada, né, uma oportunidade para você fornecer um diferencial do seu serviço, né? E também permitindo uma flexibilidade, uma conveniência para esse atendimento domiciliar. E o envolvimento, né? O cuidado holístico, você lidar com o paciente como um todo. E o cuidado à audição, a reabilitação auditiva, ela é parte desse todo. E o envolvimento, né, no aconselhamento e o cuidado centrado na pessoa, que envolve também os parceiros comunicacionais, para estabelecer essas relações de confiança. Então, esse relatório, né, foram tiradas aí 5 habilidades para os profissionais do futuro. E a primeira delas é conhecimento e capacidade para fornecer telesaúde. É a primeira dessas habilidades, foco no aconselhamento e menor foco no produto, habilidades para o cuidado centrado na pessoa, inclusive à distância, que não é porque você está à distância que você vai perder, né, de vista a humanização do atendimento. Opa, ele está mais apressado do que eu. A compreensão da perda de audição como um todo, e aí uma coisa importante, as competências culturais. Quando a gente fala de tele, a gente tem que pensar muito nisso, porque o Brasil, ele é um país plural. E já aconteceu de eu atender, né, até por conta dos nossos projetos de pesquisa, pacientes que estavam em outra região, né, em outro estado, e que têm hábitos diferentes do nosso aqui, e a gente tem que ter responsividade cultural e também humildade cultural. Quando eu estou entrando na casa do paciente, pode ser um momento delicado para ele também, né? E podem acontecer relações, e eu não estou falando nada de relação abusiva, nada disso, gente, nem de briga, embora às vezes aconteça também, né? Uma discussão ali entre o esposo, a esposa, filho, durante a consulta, quando envolve mais do que uma pessoa. Mas o que eu estou dizendo é que você está entrando na casa da pessoa e você vai estar mais próximo à cultura daquele indivíduo. Então, é importante que o profissional desenvolva essas competências multiculturais. E também porque a pele também é uma oportunidade da gente servir países onde não existe audiologista, né? A famosa audiologia humanitária. Então, da mesma forma que tem, né, os Médicos Sem Fronteiras, existem trabalhos onde audiologistas servem, tanto presencialmente quanto à distância, pessoas
em países onde não existe, né, a profissão de uma forma mais sedimentada. Tudo bem? Eu vou dar uma pausinha aqui para ouvir um pouquinho de vocês, se está fazendo sentido, se está fazendo... Se alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora, para a gente estabelecer essa conversa. Eu vou ler o chat aqui. Professora, você quer que eu leia um pouquinho? Eu estou lendo aqui o chat. Olha que bacana, né? Falando da responsabilidade, né, da pandemia. E claro, né, a gente tem... Quando você faz atendimento domiciliar, ainda mais, né? E a tele, ela é uma possibilidade de você, se não eliminar o atendimento domiciliar, mas pelo menos reduzir, né, essa necessidade de deslocamento. E acho que a Isabela falou, né, que os familiares gostam de participar das atividades, das consultas. A minha experiência também é semelhante. Claro que existem... A gente precisa sempre colocar, né, o paciente em primeiro lugar e observar, né, se ele permite essa inclusão. Às vezes é necessário, porque o familiar acaba servindo como um facilitador, né, principalmente na questão de lidar com a videoconferência, com câmera, né, com algumas questões de técnicas, né, da teleconsulta síncrona, né, essa que tem vídeo, mas é muito importante a gente lembrar, né, que também a gente não pode tirar do paciente a oportunidade de ter sigilo, né? Então, existem desafios também. Vamos imaginar que o paciente queira expressar alguma questão relativa ao esposo, né? E o esposo está do lado. Quando a gente está no consultório físico, né, a gente pede para a pessoa, olha, por favor, né, aguardar na sala de espera. Numa teleconsulta, você vai fazer o quê, né? Olha, saia, fique para lá. Então, da sua própria casa, né? Da casa do paciente. Então, a gente tem que estar muito... As coisas têm que ser muito bem acordadas, né? Para o tiro não sair pela culatra também, certo? Certo, isso aí. Com certeza. Eu vou aproveitar, e é bem delicado mesmo, e vou aproveitar e fazer uma consideração rápida sobre isso que você está falando, Débora, que assim, a gente tem, nesse momento, assim, a gente tem bastante material para estudar, para aprender, para aprimorar a nossa conduta em relação a isso. E a pandemia, ela foi uma porta de entrada para ter uma aceitação do público em relação a isso. Então, é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade, que tem vários pontos positivos e muita coisa que a gente pode utilizar a nosso favor e a favor do paciente também, né? Com certeza. E volto a falar, gente, eu sou uma pessoa que advoga pela tele há bastante tempo, né? E antes de ser cult, mas as coisas não são bem, não dá para ser maniqueísta, sabe? É ruim ou é bom? É branco ou é negro? Não, existem coisas, como eu falei para vocês, existem limitações. Existem coisas que podem acontecer até de forma melhor do que o presencial. Existem coisas que a gente tem que adaptar para chegar na mesma qualidade que o presencial. E existem momentos e pacientes, né, que não vão se adaptar. Então, assim, sabe aquela história de quando você tem um martelo na mão, tudo vira prego? Então, assim, a gente não pode pegar e fazer um tamanho único, né? Isso não é um modelo de negócio muito bom. Vamos resolver, tá. Então, temos aí o acompanhamento que eu posso fazer remotamente, pronto, não vou mais fazer acompanhamento presencial. Fatalmente, o seu negócio vai entrar em crise, porque existem aqueles que querem voltar.
quando o indivíduo volta, ele acaba vendo alguma outra coisa lá ali, né? Tem os open houses, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Então, pensem na tele como mais uma ferramenta no repertório que vocês carregam com vocês, né? Evitem esses posicionamentos, né, na fonoaudiologia e na vida, tudo ou nada, porque o ser humano é muito complexo. Então, as coisas não são tão simples assim. E claro, né, a única coisa que eu falo para vocês, né, uma vez eu ouvi com relação à automação, à inteligência artificial, alguém falar assim, mas isso vai substituir o profissional, né? Todo esse avanço tecnológico, então, vai substituir o profissional? Eu não acho que vai substituir o profissional, mas o profissional vai ter que mudar um pouco o seu papel, não é? Porque se o que você faz é simplesmente conectar o aparelho no programador e apertar o AutoFit e entregar o aparelho na mão do paciente, então, isso o paciente pode fazer sozinho. Ele não precisa. Então, é nesse sentido, a gente precisa entender a tecnologia, a gente precisa ouvir o problema do paciente, para ele se agregar valor na sua consulta. Né? Do contrário, ele vai falar, vou comprar pela internet. Gente, se vocês entrarem no Mercado Livre, façam isso. Coloque aparelho auditivo. Eu já vi. Aí vocês sentem e chorem, tá? Com certeza. Porque tem tudo, né? E lógico, né? Eu não estou falando que isso é correto. Inclusive, quando eu vejo, eu denuncio para o conselho. Eu estou falando que existem coisas que não tem como você parar. Se o cara quiser comprar um aparelho da China, ele vai comprar. E ninguém vai impedir. Não. Entenderam? Então, a gente tem que agregar o valor. É educacional, né? Não adianta ser só punitivo. Mas, volto a dizer, gente, se o indivíduo não visualizar que ser atendido por um fonoaudiólogo tem mais vantagens, porque o indivíduo está preparado para esse processo, para essa jornada, e não simplesmente ser o vendedor do produto, aí vai ficar difícil, né? Por isso que eu falo para vocês da gente agregar, né? Ter repertório, a gente tem que ter flexibilidade. Essa é a palavra-chave. A Cláudia está perguntando aqui se, na minha experiência, os idosos são mais resistentes com a nova tecnologia. Depende. Alguns idosos têm muita dificuldade, alguns até pela questão motora, de mexer no celular, o dedo já não tem aquela destreza, acaba sendo frustrante. O que eu aconselho é, assim, sempre fazer uma sessão para ligar, desligar, mexer no aplicativo, a hora que o indivíduo está em loco na sua clínica, né, você já oferece essa possibilidade, já faz um primeiro treinamento ali com ele. Se possível, tem uma pessoa do seu staff, não necessariamente você, porque você vai estar ocupado atendendo outros pacientes, e isso não é um ato fonoaudiológico. Ensinar alguém a mexer no celular não é um ato fonoaudiológico, senão a gente tinha que pegar e fechar todas as lojas, né, de aparelho celular do Brasil. Não é um ato fonoaudiológico. Então, às vezes é bacana você investir em alguém que faça só esse treinamento com a pessoa, né? Eu já vi pessoas comentando assim, nossa, eu investi numa pessoa, o paciente não tinha um facilitador, eu investi numa pessoa que se desloca e ele faz o papel do facilitador, porque o paciente é idoso, ou ele é cadeirante, ou ele está acamado. Então, de novo, gente, pensando, né, nesse repertório. Eu já atendi pacientes que adoram, eles ficam idosos, assim, que eles acham o máximo, e alguns, assim, que são os netos que ajudam, então até acaba virando uma atividade, né, de fazer uma consulta teste. Sempre faça uma consulta teste, né, não deixa para fazer a programação a hora que o sujeito está reclamando. E essa consulta teste não precisa ser feita por um fonoaudiólogo, né? Você pode treinar o seu staff assim, olha,
aprendi aqui, vamos ver se funciona em casa. A pessoa não vai fazer uma consulta, ela vai fazer um teste de conexão. É diferente. Isso não é um ato fonoaudiológico, tá? Então, preparem com antecedência. A gente tem que preparar, porque a hora que o indivíduo está frustrado porque o som do aparelho não está do jeito que ele gostaria. Por isso ele não está entendendo, às vezes, direito o que você está falando. Aí você liga uma tecnologia e aquilo não dá certo, o tiro sai pela culatra. Então, staff bem preparado, staff consciente do que ele pode ou não pode fazer, staff consciente dos aspectos legais, né, do que ele está fazendo ali, tratando de dados, isso ajuda muito. E eu quero deixar bem claro que eu não estou advogando em favor de técnicos em audiologia, eu estou falando de staff para fazer o atendimento, né, o front desk ali de atendimento ao cliente, como tem na sua clínica, né? Não é você que serve o cafezinho ou pergunta se a pessoa está bem, não é você que vai fazer isso na clínica, você tem o seu front ali, você tem o seu staff. Por que não ter um staff digital? Não é? Responsável por isso. É uma proposta, certo? E O acaba pessoal dando amou certo. sua dica aqui, Débora. Que bom, que bom. Depois vocês me contam se deu certo. Eu gosto bastante. E aí, no gerenciamento sensorial, né? E olha só, gente, a primeira programação em ajuste fino remoto foi a Mayo Clinic, que fez na década de 90, lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Mayo Clinic fica em Minnesota, em um lugar que neva demais. E o problema ali não era nem tanto, né? A região até que tem bastante profissional, e a Mayo é uma clínica de referência, mas a questão era transporte, e se nevasse a pessoa não conseguia se deslocar, e aí o que faz? Né? Então, foi na década de 90 essa programação e o ajuste fino, e nós, naquele momento, e também nós em 2003, a gente usava mesmo a interação síncrona, né? Que é essa interação por meio de áudio e vídeo, que acontece ao vivo e que é mais similar às consultas presenciais face a face. Mas nós também fazíamos naquela época, e essas pesquisas que eu comentei com vocês lá de 2003 já usavam isso, era o controle remoto de aplicativos, que é o que tem aí no smartphone, no remote fitting que vocês acabaram de ver. Só que na época a gente fazia entre computadores, né? Então, nós tínhamos um fonoaudiólogo com maior expertise e no outro local nós tínhamos o paciente. Naquela época não podia fazer teleconsulta direto com o paciente, tinha que ter um outro profissional assistindo, e a gente conseguia controlar, né, o HiPro, os equipamentos de medidas com microfone sonda, remotamente, como se o fonoaudiólogo expert estivesse no local. Então, aqui só para vocês verem, olha, a fonoaudióloga estava auxiliando essa outra profissional a atender um paciente e fazer, né, a programação e as medidas com microfone sonda remotamente. Por que a gente conseguia fazer medida com microfone sonda? Porque essa profissional aqui estava num lugar, né, numa clínica onde tinham esses equipamentos audiológicos. Evidentemente que na casa do paciente não vai ter, né? Então, nesse modelo do acompanhamento, a gente não consegue fazer alguns procedimentos que nós sabemos que são padrão ouro, né, para adaptação. É por isso que a gente recomenda, né, que essas soluções sejam feitas para o acompanhamento e não para a primeira adaptação do paciente. Os resultados de pesquisas, né, que nós fizemos mostraram realmente uma equivalência entre os procedimentos feitos face a face e feita à distância. E isso é muito importante porque é um dos preceitos aí da resolução do Conselho, desde a primeira, né, desde lá de 2009 até essa de 2020, é uma tônica. O
serviço que você fornece à distância, ele tem que ser, no mínimo, equivalente ao presencial. Equivalente não significa feito da mesma forma, né? Obviamente, mas o resultado que você obtém tem que ser, no mínimo, equivalente. E todas essas pesquisas que nós fizemos, e sem falsa modéstia, né? Nós somos pioneiros na área de amplificação, fazendo esse modelo de pesquisa nacional e internacionalmente, e abriu aí uma seara para que outras pesquisas agora com tecnologias mais avançadas pudessem ser feitas, né? E tem também algumas pesquisas sendo mostradas, sendo feitas com esses produtos, né, fornecidos pela indústria. Então, volto a falar, o que nós fazíamos, né, com medida com microfone sonda, e ainda fazemos à distância, é no modelo de clínica satélite. Você está numa clínica onde existe uma pessoa, né, que a gente chama de facilitador, que pode ser inclusive um fonoaudiólogo em treinamento, alguém que está aprendendo a fazer o procedimento, e você está ali virtualmente presente. A solução que vocês têm em mãos com o Remote Fitting se enquadra nessa clínica virtual, onde você está em algum lugar, inclusive na sua clínica, e o paciente geralmente está na casa dele. E uma outra coisa que o colega falou na apresentação, que eu gostei, eu acho que é um ponto muito forte, é que você tem a capacidade também de fazer os ajustes no lugar onde o paciente tem a queixa. Não que você vá fazer isso no meio de um restaurante movimentado, porque a consulta precisa de sigilo e privacidade. Mas, por exemplo, você consegue acessar um ambiente de trabalho, você pode combinar com o paciente, olha, mostra para mim onde que está o problema, vamos testar com o seu telefone lá, do seu trabalho, o seu ramal, ou então vamos ver ali no seu habitat, né? Isso se chama avaliação ecológica momentânea, é você estar no lugar, na hora e no local onde a queixa aparece, e você consegue intervir. Então, isso é uma vantagem, né, que a gente tem quando a gente faz o atendimento online, né, o atendimento na telefonoaudiologia. E, lógico, né, a indústria como um todo, as marcas mais conhecidas, todas elas têm alguma solução de programação remota ou ajuste remoto, né? Tanto síncrona quanto assíncrona. Algumas permitem o acesso a diferentes suítes, a tudo que tem no programador, no software, né, que você está usando, presencialmente. Outras empresas você vai ter aí alguns recursos que você não pode ativar à distância, né, mesmo para fazer esse monitoramento, né? E algumas também permitem você checar a bateria, o data logging, né, o número de horas que o paciente usou. Muito importante, né, principalmente quando a gente está falando de monitoramento, lembrar, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, sempre com muita transparência. A gente está coletando dado do paciente, né? Quando a gente faz, mesmo presencialmente, a gente coleta dados, a gente tem que tomar cuidado e estar fornecendo, né? A plataforma tem que ser segura, todas as plataformas das indústrias são, mas o seu computador também tem que ser, né? A gente tem que tomar cuidado ali e ter uma proteção, né, no nosso computador para que a gente mostre, né, boa fé para evitar aí vazamentos de dados e uma série de coisas que eu não vou entrar nessa questão, porque é uma aula inteira. Bom, tudo bem até aqui, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Vocês podem ir escrevendo aí no chat que eu vou parando estrategicamente e lendo.
Jade, Jéssica, Marcela também, por favor, fiquem à vontade. Obrigada. Eu falei para vocês da reabilitação, estou acabando já, tá, gente? E o treinamento... Não precisa. Não, pode continuar, a gente tem Débora, tempo. a gente pode ficar aqui até amanhã te ouvindo. Vamos lá, que bom. Agradeço o carinho de vocês. O treinamento perceptual. Você é parceiro da Sonic, ou de uma outra empresa, sei lá, né? E a indústria te oferece essa plataforma para fazer o ajuste remoto do aparelho. Você não precisa parar por aí, né? Porque lembra que nós estamos falando da reabilitação. E existem outras soluções que a gente pode usar para ajudar o paciente no treinamento perceptual, o chamado treinamento auditivo. Então, a maioria das soluções que existem de treinamento auditivo, eles envolvem ou atividades que vão fazer um treino da escuta ou de algum aspecto cognitivo, né? E é um treinamento formal, ou seja, são exercícios formais que você vai fazer para melhorar, né? O paciente faz para melhorar as habilidades auditivas, a percepção da fala. E tem vários sistemas disponíveis, principalmente na língua inglesa, mas isso ainda não é utilizado de rotina pelos profissionais. Um exemplo é o LACE, né, que está disponível na língua inglesa. São uma série de módulos de treinamento que você, enquanto profissional, você vai selecionar com base nas habilidades auditivas, na avaliação que você faz do paciente, né? Isso é uma coisa importante, a gente tem que avaliar, né? É o profissional que seleciona o nível do start ali do paciente, baseado na avaliação que ele faz em clínica, e aí o paciente vai fazendo esses exercícios em casa e você vai tendo a possibilidade de monitorar o desempenho do paciente. A grande maioria dos produtos disponíveis, eles são baseados em alguma estratégia de gamificação, né, para não ficar uma coisa maçante, mas você consegue, dependendo da solução, né, que você for fazer a parceria, você consegue ir monitorando o progresso do paciente. Aqui no Brasil, vou dar um exemplo de dois, tem o Afinando o Cérebro, que tem esses jogos, né, para diferentes faixas etárias, e o treinamento auditivo musical. Então, são duas soluções que a gente também pode agregar, que nós estamos falando de telefonoaudiologia aqui. Porque também, gente, lembrem-se que não há ajuste remoto que dê conta, nem presencial, que dê conta de uma audição prejudicada. Então, algum tipo, né, de atividade para esse indivíduo se habituar ao som amplificado e treinar essas habilidades, e treinar estratégias de comunicação são necessárias. As pesquisas com relação a esse treinamento, né, baseado em computadores, elas são variáveis, né? Alguns mostram que o treinamento formal de uma certa habilidade auditiva, não necessariamente o indivíduo treina uma habilidade e ele vai ficar melhor na outra habilidade auditiva também. Então, a generalização ainda não está totalmente comprovada. Existem algumas atividades, sim, né? Algumas pesquisas que mostram, sim, benefício do indivíduo na redução de dificuldades auditivas. E, por sua vez, né, isso promove aí uma melhoria da qualidade de vida do indivíduo, porque ele se sente mais confiante, né, e pode participar mais. Mas os dados de pesquisa ainda não são todos unânimes, tá? Mas, de novo, existem mais uma ferramenta aí para a sua maletinha e para o seu repertório. Orientação e aconselhamento, também temos
diferentes recursos, inclusive disponibilizados pelas próprias empresas. As empresas de fabricantes, né, têm vídeos instrucionais para você cuidar do aparelho, né, materiais multimídia, disponível no site, tanto de fabricantes, associações para pacientes, universidades, enfim. É uma etapa importante esse tipo de treinamento, né, que entra aí no aconselhamento que a gente chama de informativo, porque você consegue extrair mais, né, da tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. Quem nunca, né, viu o paciente com o aparelho da orelha direita na orelha esquerda, nem cabe direito, mas às vezes eles fazem isso. Eu já tive um paciente que trocou a cápsula do aparelho intra e depois não saía, né, do aparelho microcanal, e depois não saía porque ele trocou a direita pela esquerda, forçou tanto que entrou, mas depois também não saía, né? Então, causando aí um transtorno para o paciente. E existe comprovação científica, né? Por exemplo, essa suíte aqui de vídeos, eu gosto bastante, né? Se chama Sit to Hear, é gratuito, mas está em inglês, tá, gente? E eles fizeram todo um estudo baseado nesses vídeos e o quanto que isso melhorou, né, para o indivíduo as atividades dele, de falar do telefone, de resolver problemas com o aparelho, tendo esse apoio aí de vídeos curtos, que tem uma linguagem bastante simples, bastante acessível, feita com base nas evidências, né, de design, acessível e apropriado para o paciente. Então, as pesquisas mostram, né, aumento do conhecimento, das habilidades de manuseio com o aparelho, do número de horas de uso com o aparelho e a alta eficácia do paciente. O que é alta eficácia? É aquela crença que você tem que você consegue realizar determinadas atividades. Então, são estratégias importantes e a gente pode lançar a mão dos próprios materiais produzidos pelas empresas. E também a gente pode fazer, né, algumas atividades, aqui no caso a gente está falando de atividades assíncronas, né, não existe uma interação em tempo real, tanto no vídeo, quanto lá no Afinando o Cérebro, no treinamento auditivo musical, você não está logado em tempo real com o paciente. Aqui foi uma das primeiras pesquisas que nós fizemos, né, com a rede social, Portal dos Bebês, onde a gente fez um grupo de pais online, e era preparando esses pais para a cirurgia de implante coclear. E volto a falar, né, isso aqui não é uma rede social aberta, foi uma rede social criada pela nossa pesquisa, que foi usada só para esse fim do estudo, tá, gente? Vocês estão vendo aqui, quem for bom de olho, que é de 2011. Então, a gente estava lá em 2011 falando de rede social para as famílias, e nós vimos, né, que o resultado da rede social, como tanto para fornecimento de informação, mas também para troca de experiência e suporte entre os pais, ele foi similar aos grupos de pais presenciais, que nós também fazemos, né, ali no centrinho, com o apoio das nossas psicólogas. Então, de novo, todo mundo vai se adaptar a uma rede social como suporte? Não. Precisa de investimento? Precisa. Você precisa estar treinado para fazer essa sessão de grupos entre pacientes ou entre pais? Precisa, mas é mais um recurso, mais um diferencial que você pode ofertar para os seus pacientes, para os seus clientes, tá? Então, há plataformas online que permitem essa criação de sites e redes individualizadas. O custo é acessível, baseado na comunicação assíncrona, eles agregam valor ao serviço que você fornece, mas, de novo, gente, tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Não é abrir um grupo no Instagram, no Facebook, né, e etc. A gente tem que
usar, né, toda a questão aí legal, ética, para que a gente consiga fazer essas atividades a contento. Bom, e aí, claro, né, nós moramos no Brasil, um país desigual, onde existem situações, né, próximas da Suíça e outras próximas, né, pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, a gente sabe que essas soluções, quando a gente fala de custo acessível, o que é acessível para uma parte da população é proibitivo para outro. E eu recomendo, que depois eu deixo a cópia da apresentação, eu recomendo ler esse artigo que fala realmente de como que a gente trabalha em lugares, né, onde os recursos são poucos. A gente tem que usar bastante criatividade. Eu trabalho no serviço público, eu lido com pacientes que têm um nível de de alfabetização, né, educacional baixo, um nível de letramento em saúde baixo, um nível de acesso à tecnologia baixo, letramento digital baixo, então a gente tem que ser bastante criativo, né, nas nossas ações, mas não é excluir, né? Eu não vou oferecer pele para você porque não dá. Vamos pensar no que dá para fazer. De repente, o indivíduo, por conta do pacote de dados dele ser limitado, ele não consegue participar de uma atividade de programação remota ou uma consulta síncrona, mas será que eu não consigo fazer algo assíncrono? Será que eu não consigo criar alguma coisa que eu possa ajudar aquele paciente dentro do recurso, né, que ele tem? Então, isso, né, a gente não pode deixar a tecnologia também replicar os preconceitos que a sociedade tem, né? E ser excludente. Volto a falar, eu vejo a tele como uma oportunidade de agregar. E claro que algumas soluções, né, vão ter que ser adaptadas para a população que você tem. A gente tem que conhecer a nossa população antes de planejar, né? Antes de tomar alguma atitude, né? Ou fornecer um novo serviço. Tem que conhecer quem é o perfil do paciente para a gente poder mirar, né, em algo que seja, que vá responder àquela necessidade. Tudo bem? Pessoal, eu não vou passar isso aqui da comunicação síncrona para a gente não se estender muito, mas é só lembrar, né, que a comunicação síncrona tem desafios. Essa aqui era a última parte da minha fala, e a gente lembrar, né, que o smartphone é uma tela pequena e não necessariamente o paciente vai conseguir ter acesso, né, à leitura orofacial, à sua mímica corporal. Então, de novo, né, nós temos que nos preparar para essa etiqueta digital e nos posicionarmos de uma forma mais facilitadora para o paciente, para que a gente consiga estabelecer uma comunicação ali com ele. Do contrário, volto a falar, o processo acaba ficando muito frustrante e o tiro sai pela culatra. Então, eu vou abrir para perguntas agora, para a gente poder encerrar aí e eu conseguir ouvir um pouco mais de vocês. Obrigada, Débora, maravilhosa. Eu que agradeço. Aula muito boa. Eu acho que o pessoal gostou da sua dica, né, do staff, né, para auxiliar com essas questões de tecnologia. O pessoal falou também sobre a questão dos atendimentos, que acho que você já comentou também, né, dos profissionais, dessa preocupação dos profissionais em relação a essa oportunidade de fazer os atendimentos. A pergunta da Cláudia aqui sobre a experiência da resistência, né, dos idosos, você também já comentou. E sim, queremos o artigo
para compartilhar e ler na íntegra. Com certeza, gente. Eu não coloquei na apresentação, mas eu gostaria de falar uma coisa que eu também escuto bastante, né? E até porque eu tenho meu viés aqui, né? Eu trabalho com abordagem centrada, cuidado centrado na pessoa, e falo assim, mas a teleconsulta, ela é robótica, ela é artificial. Depende, né? Porque alguns atendimentos presenciais também podem ser robóticos e artificiais. Claro que nós estamos falando de uma tela, né? E às vezes o paciente se emociona, e nós somos uma cultura, a cultura do toque, não é? Então, se o paciente se emociona, nós vamos dar um toque na mão do paciente, ou, né, oferecer, colocar ali, né, uma caixinha de lenço, alguma coisa assim para ele, e isso se perde no virtual, né? Você não vai poder falar, olha, vai lá, sua o nariz, volta, que a gente volta a conversar. Mas é importante a gente lembrar também que existem outras barreiras do físico, principalmente nesse momento de pandemia. Quando nós estamos com máscara, com face shield, receosos de entrar, de ficar muito perto do paciente, né? Eu falo, eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse, né? Eu me cuido muito, mas vai que, né? Eu estou trabalhando com idosos, a gente fica receoso. Então, a pandemia, ela veio colocar, né? E às vezes o paciente não escuta, não entende, aí você tira, aí a máscara transparente não é permitida no serviço que eu atuo, porque ainda não tem as aprovações pela Anvisa, enfim. Então, a gente fica numa situação difícil, e às vezes eu vejo que é mais fácil lidar com temas sensíveis online do que naquela situação, né, da máscara e do face shield, onde o paciente não entende aquilo que você está falando. E também percebo, gente, o seguinte, o estabelecimento, né, dessa relação de confiança claro que facilita se você já teve um contato, né, presencial com o paciente, com certeza, mas depende das nossas habilidades de comunicação, né? Quando a gente deixa o paciente à vontade, quando a gente aprende, né, a olhar para a câmera, a se posicionar de um jeito, a falar de uma forma diferente, o paciente se solta, mesmo nesse ambiente online. Não é perfeito, mas não significa que você não possa ter, né, de novo, a humanização, o acolhimento, o cuidado, que a gente não possa ser centrado na pessoa. E, às vezes, acaba ficando, né, quanto mais a gente treina, né, no começo é meio estranho, né, porque aí você olha para a câmera, aí você tem que olhar para o paciente, tem alguns... uma hora assim que você fala, eu fico no olho no peixe, outro no gato, mas a gente vai se acostumando, né, a ter uma fala natural, uma fala, né, ficar mais à vontade aí com a câmera e deixar o paciente à vontade com essas tecnologias também. Então, novamente, não substitui, mas também não é aquela coisa robótica, fria, porque acho que a gente é quem a gente é, né? Então, se você for uma pessoa distante, você vai passar esse distanciamento. Se você for uma pessoa, né, que usa uma comunicação assertiva e acolhedora, isso vai acontecer também com limitações pela ausência do físico, mas vai transpassar isso pela teleconsulta também. Sem Era dúvidas. isso. Ótima. Obrigada. Tem alguma observação? Alguém mandou alguma pergunta aí, gente? Primeiro, vou só ler a Karina Souto, ela mandou excelente aula, obrigada por compartilhar com maestria tanto conhecimento. E a Érica Regina também mandou excelente palestra.
A Isabela Pedriali tinha mandado no Question and Answer antes, ela mandou: eu me lembro bem de quando a doutora Débora iniciou este assunto, sempre gostei muito das suas palestras. Muito obrigada, Isabela. Acho que você, não me lembro se você estava lá no centrinho, né? A gente se encontrou quando a Isabela fez acho que fez especialização, né? Faz tempo já. E isso, né, gente? Eu acho que a gente teve uma oportunidade aí de começar esse trabalho, mas precisou de uma pandemia para acelerar, né, mais as coisas. Mas volto a falar, eu faço votos que a gente volte para o presencial e tenha em mãos esse repertório aí do remoto também. Isso, tomara, logo. Eu acho que eu não deixei meu e-mail, gente, porque eu não apresentei o último, mas Jade, você tem meu e-mail, a Jéssica também tem, pode, a hora que eu colocar a apresentação também pode compartilhar, eu respondo, assim, sempre que possível. Eu tive vários problemas na minha caixa agora, enfim, coisas da tecnologia, mas senhas perdidas, sabe aquela história de essa não é a sua senha. Aí você vai lá, troca a senha, ele fala, não, a sua senha não pode ser igual à última. Eu falo, como assim? Você acabou de falar que não era a minha senha, né? Então, coisas que acontecem, né? Mas eu respondo, sim, a maioria das perguntas que chegam, e quero agradecer de novo, né, a oportunidade de falar com vocês, de aprender com vocês também, com as experiências, e fiquem convidadas também para vir aqui na faculdade. Certeza, estou com saudades. Tem alguma coisa aí na caixa de pergunta, gente? Desculpa, deixa eu ver. Tem, boa noite. Tá, espera só um pouquinho, Cela. Então, pessoal agradecendo, elogiando a aula e agradecendo, e assim, a gente é que agradece por todo mundo ter ficado aqui com a gente até agora. Obrigada. Sim. Então, boa noite, pessoal. Estou aqui nos bastidores assistindo, não preciso nem dizer que sou fã da Débora e que estou com ela nessa jornada aí da telefonoaudiologia, enfim, com a minha pesquisa, então ouvi-la sempre agrega muito, né? Não só para a nossa prática, né, dentro do grupo, da empresa, mas também na vida pessoal de estudante, né? Enfim. E aí tem sim, eu anotei aqui algumas perguntas que apareceram, mas especificamente da aula do Scott. Então, são dúvidas do Remote Fitting, da Sonic, e aí eu acredito que Jéssica pode nos auxiliar. Sim. Tá? A primeira foi, o Remote Fitting, ele é em tempo real, ou seja, né, é possível utilizá-lo na modalidade síncrona, ou ele é um sistema de nuvem, na modalidade assíncrona? Tá, joia. Bom, o Remote Fitting, ele é em tempo real, né? Tanto que você pode ver o paciente pode te ver durante os ajustes dos aparelhos. E para quem, né, tem muita dificuldade em compreender o áudio, nós conseguimos também digitar, tá? Então, a questão, né, da dificuldade de alguns pacientes aí, para a gente não excluir ninguém dessa teleconsulta, então a gente tem essa possibilidade também, tá? Mas ele é em tempo real, tanto que a gente pode até fazer os ajustes dos aparelhos no local de maior dificuldade do paciente, o que é bem bacana do nosso recurso. Ótimo. A outra pergunta é se durante uma teleconsulta por meio do Remote Fitting, se é possível criar um novo programa, dependendo da necessidade desse paciente. Então, ele traz uma demanda auditiva, e se o profissional fonoaudiólogo, então, ele consegue criar outros programas para ver se, enfim, soluciona a questão. Uhum. Pode sim, ele pode criar programas, ele pode fazer ajuste fino, a única coisa que ele não vai poder fazer é uma audiometria in situ, ou passar, né, a mensuração do gerenciador de feedback, ou mesmo o ajuste do Tinnitus Sound Support, né, que é o gerador de som. Então, essas questões a gente não pode fazer pelo Remote Fitting, mas os demais ajustes nós conseguimos fazer sim. Ah, ótimo.
E a outra pergunta em relação à compatibilidade, então, só para reforçar, na apresentação do Scott, ele falou assim, de uma maneira bem abrangente, mas qual é a compatibilidade hoje do portfólio da Sonic com a solução Remote Fitting? Joia, ele está presente em todos os modelos e todas as famílias que nós estamos trabalhando atualmente aqui no Brasil, tá? Então, tanto a família do Captivate, todos os modelos, quanto a família do Track, que são os aparelhos superpotentes, também está disponível, e a família do Enchente, que está aí no SUS. Então, presente em tudo. Ótimo. Então, essas eram as 3 perguntas assim que tínhamos aqui. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Olha, eu estou recebendo aqui só elogios. Obrigada, excelente aula. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, aula ótima e temática cada vez mais atual e necessária. Excelentes palestras, gratas pelo convite. Obrigada, excelente aula. Muito bom, obrigada. Então, a gente que agradece. Então, de novo, quero deixar meu agradecimento aqui especial para essas 2 fonoaudiólogas maravilhosas que estão aqui, eu nunca sei como é que é a câmera aqui, que batalham bastante para fazer tudo isso acontecer, cuidam de todos os detalhes. Obrigada, meninas. Obrigada a todos que se inscreveram e que participaram e estão aqui com a gente até agora. E obrigada, Débora, querida. Você, assim, foi muito, muito especial ter você hoje aqui. Por tudo que você representa para a nossa profissão, para a minha vida também, enquanto formadora da minha vida profissional e uma pessoa que a gente admira muito. E assim, é um orgulho, um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pelo carinho com que você apresentou hoje aqui para a gente e agregou ainda mais na nossa vida profissional. Assim, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Um beijo no coração de todos. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela Gé. Tamo junto. Isso. E, pessoal, próximo webinar a gente publica para manter a periodicidade dos nossos encontros, e depois que tiver tudo direitinho, vai para o nosso canal do YouTube. Então, obrigada a todos e um beijo enorme para todo mundo, tá bom? Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, professora Débora, de novo. Bom te ver. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.